A graça e a paz, povo de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Aqui caminhando aqui na cidade de São Cristóvão, eu comecei a meditar, louvado seja Deus, naquele trecho da Bíblia que diz lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, é importante a gente entender certas coisas. No momento mais difícil da sua vida, onde ninguém lhe dá a mão, onde ninguém chega junto com você, você tem que olhar tão somente para o céu. E você começa a observar que o teu socorro, ele vem no momento certo, na hora certa, certo, e tem o endereço certo de Jesus a operar na tua vida. Então, muitas das vezes não é do jeito que você quer, é do jeito que Jesus quer. Amém? Porque Deus ele tem uma preocupação muito grande de que você não venha se desviar das coisas que o mundo lhe oferece. E muitas das vezes o próprio Deus ele pode até fechar as portas para você. Porque se o inimigo fechar a porta para você, tem quem abra. Nosso Deus ele abre. No livro de Isaías, capítulo, parece que é 43, 45, versículo 2, diz que Deus ele vai diante de ti, ele quebra os portões de bronze, ele despedaça os cerrojos de ferro. Então, os irmãos observem que muitas das vezes parece até que é uma coisa assim, que é natural, que é normal, as coisas na sua vida não podem estar dando certo. Mas quando você para observar, o que Deus tão somente quer na minha e na sua vida? Ele quer que a gente comece a olhar para o alvo, olhar para a promessa de Deus, e tudo que está na Bíblia Sagrada irá se cumprir na sua vida. Quando o salmista diz, eu elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando ele fala que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele está dizendo que tão somente não é para você se entregar à sua confiança, não é para você se humilhar, fazer tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida nas mãos de um político, nas mãos de uma pessoa amiga, porque o homem ele é falho. O homem tem as suas limitações. O homem ele continua fazendo as coisas e no momento mais crucial da vida ele pode passar tudo no teu rosto. Mas quando o salmista confiou, acreditou e descansou no Senhor, Deus entra em ação. O que me chama a atenção é que muitas das vezes nós, pastores, apóstolos, bispos, nós pregamos sobre curas, pregamos sobre fé. E quando a prova vem nas nossas vidas, muitas das vezes a gente não sabe nem como, de acordo com a situação, sabe nem como sobressair. Mas eu louvo a Deus porque a Bíblia Sagrada nos dá uma resposta para cada situação de nossas vidas. Muitas das vezes nós procuramos um ombro amigo, nós procuramos aquelas pessoas que a gente mais admira, que em outras palavras estava reunido conosco, que a gente era aquela amizade e tal, mas no momento da prova, quando nós estamos em certas situações, aquelas pessoas que muitas vezes você levanta a mão, você ajuda, você dá uma palavra de conforto e etc. Aquela própria pessoa que sentava na mesa com você, ela olha para um lado e olha para o outro e sai da sua direção, sai da sua vista, porque muitas das vezes até o próprio Deus permite que a gente venha passar por certas circunstâncias, porque quem vai suprir as nossas necessidades não é o homem, não é a mulher. Quem supre as nossas necessidades é o próprio Deus. Eu estava meditando nessa palavra e eu comecei a enxergar algo sobrenatural. Quando eu reconheço que o meu socorro vem do Senhor, eu estou dizendo, Senhor, o meu livre-arbítrio, a minha credibilidade, tudo que eu tenho vem do Senhor. Então, a partir de hoje, Deus, eu não quero mais fazer tais coisas, eu não quero mais viver de aparência, eu não quero mais viver em certa circunstância, eu quero depender do Teu Espírito. E aí sim, aí o Salmo 121, ele começa a se cumprir na sua vida. Então, o que me chama a atenção, irmãos, que quando você está na direção do Espírito Santo, você pede algo a Deus, de imediato vem a resposta. Ainda que não venha de imediato, mas o próprio Deus, ele traz uma situação para que haja uma opinião, para que haja uma resposta do próprio Deus. Porta fechada na tua vida, não é porque você está no pecado, não. Não é porque, meu irmão, você está no erro, não. Inclusive, o que mais me chama a atenção é que tem uma classe de pessoas que se diz que são crentes, que quando um irmão ou irmã está passando por certos problemas, porque ninguém está livre de problema.
certo? Ninguém é melhor do que ninguém. Então o que é que acontece? Quando a gente está numa certa situação, chega uns para você e diz que nada, ali está no pecado, ali está no erro. Irmãos, não é só pecado que abre a porta, nem que fecha a porta, não. Não é só pecado que lhe desvincula, certo? Toda a direção que o próprio Deus tem para você, não. Muitas das vezes, se eu disser a você que o próprio Deus fecha as portas para você, sabe para quê? Para poder você aprender a ter uma sensibilidade com o Espírito Santo. O próprio Deus está apenas tão somente querendo te ensinar. E muitas das vezes você não dá credibilidade a essas instruções do próprio Espírito Santo. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso professor, ele é o nosso mestre. Então o que acontece, amados irmãos em Cristo Jesus? Talvez as portas se fechou para você, meu irmão. Você que estava na frente de uma obra, você que prega a palavra de Deus, você que fala do amor de Jesus e às vezes se encontra em certas situações, encontra pessoas dizendo, não, ele não é crente, aí as coisas para ele nada dá certo. Eu quero lhe falar algo, né, enfatizando o Salmo 121. Eu já falei que quando o salmista olhou para os montes, entregou nas mãos do nosso Deus a circunstância, a situação, Deus entrou com providência e entrou em ação. Mas eu quero falar também de um homem, que foi um homem que, o primeiro livro a ser escrito da Bíblia foi o livro de Jó, para quem não sabe. Então Jó é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. E o que acontece? Jó passou por situações, mas quem tocou em Jó, na situação que Jó passou, Jó era um homem que tinha 500 juntas de camelo, Jó era um homem que tinha 7 filhos, Jó era um homem que tinha muitos bens. E de repente, o próprio Deus diz, Satanás, de onde tu vens? Ele diz, eu venho de passear a terra, né? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. E o próprio Deus mostra, está vendo o meu servo Jó, homem íntegro, temente a mim, homem que se desvia da aparência do mal. O diabo, em outras palavras, porque se eu tocar nele, ele vai blasfemar contra ti. Deus falou, toque nele, toque em tudo que ele tem, só não toque na alma que me pertence. Amados irmãos em Cristo, observe tão somente comigo. Jó estava no pecado. A Bíblia diz que Jó, pela madrugada, ele levantava, ele se humilhava diante de Deus para ver se os seus filhos tivessem de acordo com o dia seguinte. Se os teus filhos tivessem pecado ou blasfemassem contra o próprio Deus, Jó estava intercedendo pela vida dos filhos. Jó não estava no erro, mas as portas de Jó se fechou para Jó, né? Jó perdeu tudo que ele tinha, 500 juntas de camelo e aí vai. Jó pegou na alça de 7 caixões para enterrar o próprio filho. E Jó não estava no pecado. Então eu quero dizer uma coisa para você, que quando as portas se fecham, nem sempre é o pecado. Mas muitas das vezes é o próprio Deus que permite, porque Deus quer que você aprenda a olhar para o céu e depender tão somente daquele que criou os céus e a terra, de Jesus de Nazaré. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você fique na dispensação de um homem, né? Na dispensação de uma mulher. Deus quer que você fique na dispensação do próprio Deus, porque para isso Deus te levantou, para desfazer toda obra do diabo. Você, meu irmão, que é pai, você, minha irmã, que é mãe, você é sacerdote do lar. Jesus conta com você nessa batalha. Ele disse que crente e covarde no caminho volta. Então, quando você entende que o mundo espiritual ele é mais real do que o material, você pode começar a olhar para os montes, olha para os céus e comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar pelo socorro que Deus colocou diante dos teus olhos, porque muitas das vezes a tribulação vai lhe impulsionar você descer na presença do Senhor teu Deus. O que Deus mais quer, meus amados irmãos? Deus mais quer é ser o teu amigo, ser o teu companheiro, ser o teu pai. Então, para isso, que Deus ele derrama uma situação na tua vida, Deus derrama uma certa unção através do Filho Jesus, que para isso o Filho do Homem, ele se manifesta para desfazer toda a obra do diabo. E o problema que tem se levantado contra a tua vida não é Deus que permite. Deus fecha as portas muitas das vezes. Mas o problema, muitas das vezes, é o adversário que coloca, aleluia, ele coloca a mão onde não é para ele colocar. E de uma certa falta de prudência minha e sua, Deus permite que as portas se fecham. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. E Ele te concederá o desejo do teu coração. Nessa noite é noite de vitória, porque o próprio Deus ele vai se manifestar na tua vida para agradar o teu espírito. Você que está caído, está triste, cabisbaixo. Olha, meu irmão,
Não conta, não vá para a igreja para olhar para o pastor. Não vá para a igreja para olhar para o apóstolo. Não vá para a igreja para esperar do homem. Você vá para a igreja, certo? Para ouvir Deus falar ao seu coração. E nessa noite, eu quero que você entenda. Pega a sua Bíblia Sagrada e leia o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Eu quero assim orar pela tua vida. Coloca a mão no teu coração nesse momento. Você que está angustiado, angustiada, precisando de um socorro, de uma solução de Deus. Coloca a mão no teu coração. Pai das luzes, na tua presença, eu quero te pedir neste momento tão santo, tão sagrado, que a tua unção de misericórdia, que o teu poder alcance as almas que necessitam de uma palavra, de um carinho. Meu Pai, talvez essa palavra, essa irmã está precisando de um socorro, está precisando de um refúgio, está precisando de um abraço do Senhor. Pai, que no nome de Jesus Cristo, nesta noite, eu, o apóstolo Robson Fontes, ministro do teu evangelho, eu venho ministrar sobre a vida de muitas pessoas que estão aí, meu Pai, do outro lado, está de perto, está de longe. Eu venho ministrar cura, eu venho ministrar vida restaurada, eu venho ministrar, aleluia, o prazer que este homem perdeu de estar na tua presença. Eu venho ministrar que o Senhor recupere, que o Senhor dê um refrigério nesta alma, nesta noite, que grandes coisas venham fluir, e aonde tiver um espírito de enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Todos os demônios que provocam enfermidade, todos os demônios de adultério, de pecado, de porfia, de separação, demônios que colocou um costume no casamento, eu repreendo esse demônio agora. Deus, que no costume saia, que entre o amor do Senhor sobre a vida desses casais. Pai, que no nome de Jesus, que a tua palavra venha se cumprir mais uma vez em nossas vidas, e que Deus abençoe a todos, que aonde você colocar neste momento a tua mão, no lugar de enfermidade, vai ter cura. Você que é canceroso, se estiver me assistindo nesse momento, comece a colocar o câncer para fora agora. Você que está passando por um momento difícil, você que está passando por um momento de tribulação com teu filho nas drogas, a tua filha na prostituição, receba o milagre, receba a libertação, receba a cura onde você estiver. Você que está no presídio aí, aleluia, precisando de uma palavra de conforto, Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai mudar a tua vida, grandes coisas vão acontecer no teu lar. Receba o alvará de Deus de soltura agora, vindo sobre a tua vida, porque Deus conta com você na obra dele. Você que está nesse momento agora, entrando em depressão, com vontade de cortar os pulsos, ou de tirar a sua própria vida, demônio do suicídio, eu te repreendo nesta noite agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, vai entrando com providência, Pai. Você que é cadeirante, você que é paralítico, que está ouvindo esta oração, comece agora a mexer as tuas pernas, levanta daí agora e comece a andar. E solte as muletas, receba a sua cura do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus. Assim eu ministro e abençoo a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus